Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Valerie Pires, sou engenheira civil, sou a professora responsável por ministrar a disciplina de implantação de canteiro de obras para a turma de vocês, tá? E hoje nós vamos dar início às nossas aulas, efetivamente, tá? Então, pessoal, a implantação do canteiro de obras tem alguns objetivos, né? Objetivos da nossa disciplina. Então, primeira coisa é apresentar a vocês, primeiramente, os conceitos, né? O que é o canteiro de obras, o que é implantar um canteiro de obras e gerenciá-lo. Quais são os principais processos para essa implantação e para esse gerenciamento? Quais são as fases, as vantagens dos processos que nós vamos trabalhar, né, no que elas impactam durante a obra, e também orientar vocês para o planejamento, para conseguir fazer um planejamento, um bom planejamento, né, e implementação e gestão do canteiro de obras. Então, vamos lá. Por definição da NR18, que é a norma que trata das condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, na publicação de 2013, por definição dessa norma, o canteiro de obras é a área de trabalho que é fixa e temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e execução de uma obra. Ainda na NBR 12284, que transmite aí o entendimento sobre as áreas de vivência em canteiros de obras, né, procedimento, publicação de 1991, o canteiro de obras são as áreas destinadas à execução e apoio dos trabalhos da indústria da construção, que se divide-se, né, em áreas operacionais e área de vivência. O canteiro de obras, ele funciona, pessoal, como um sistema complexo, com muitos riscos que são associados. A gente sabe aí que a construção civil é uma das líderes em acidentes de trabalho no Brasil, né? Uma das indústrias líderes em acidentes de trabalho no nosso país. A maioria desses casos acontece por conta de situações que são comuns, corriqueiras no canteiro de obra, como, por exemplo, a falta de treinamento, a não utilização dos equipamentos de proteção individual, que a gente chama de EPI, má organização e falta de gestão no canteiro de obras. Todas essas ações em conjunto promovem aí esse índice, né, da construção civil ser uma das líderes em acidentes de trabalho no Brasil. E tudo isso envolve uma má organização e falta de gerenciamento do canteiro de obras. Esse tipo de negligência que a gente viu aumenta as chances de risco, como choques elétricos, quedas de altura, quedas de materiais e outros acidentes que, em alguns casos, podem até ser fatais, que vira e mexe a gente sempre acaba vendo por notícias, né, fatalidades que acontecem em obras. Então, neste cenário, gerenciar esses riscos dentro do canteiro consiste, primeiramente, em buscar a redução ou a erradicação de situações que causam esses riscos mais comuns, por meio do gerenciamento e coordenação desses processos no canteiro. Então, através desse arranjo físico e da implantação de normas regulamentadoras. Então, o que está falando aqui? Não basta somente organizar o canteiro e deixar ele organizado e fazer um bom arranjo físico. Nós temos que fazer a implantação de normas regulamentadoras, que envolvem normas de segurança do trabalho, normas de engenharia, normas de qualidade, gestão da qualidade, tá? Então, o gerenciamento desse arranjo físico, que deve ser executado conforme planejado, ou seja, tudo que nós formos gerenciar dentro do canteiro de obras, espera-se que ele tenha sido executado conforme foi planejado. Então, o gerenciamento desse arranjo físico, que deve ser executado conforme planejado, envolve desde o simples armazenamento de materiais até o monitoramento das manutenções preventivas, né, das máquinas, dos equipamentos e também operação de máquinas no canteiro. Estar alinhado com o engenheiro da obra, com a equipe de segurança e também a equipe da qualidade é uma das principais ações de um bom gerenciamento de canteiro de obras. Então, assim, pensar que tudo que acontece, tanto de
de positivo quanto de negativo dentro do canteiro de obras é em função desse gerenciamento e não de uma equipe, ou só da engenharia, ou equipe de segurança, ou equipe da qualidade. A visão tem que ser sistêmica, tem que ser em conjunto, ou seja, tudo que acontece, tudo que ocorre nesse canteiro de obras, desde a sua implantação até a sua desmontagem, né, até a retirada de todo equipamento, retirada de toda a área de vivência, esse processo, esse tempo que a gente tem, todo o processo que acontece nesse canteiro de obras, ele é gerenciado de forma que tudo que acontece de positivo e tudo que acontece de negativo tem que ser em equipe, ou seja, engenharia, segurança e qualidade. A gente não pode pensar, por exemplo, que haver uma não conformidade, vamos dizer assim, uma coisa errada, uma não conformidade, um armazenamento de um galão de combustível, de óleo diesel dentro de um almoxarifado de materiais de construção é somente culpa do almoxarife que está ali organizando. Não, ele está sendo mal gerenciado, ele não foi treinado, ele não foi orientado, não está havendo uma fiscalização, né, desse gerente do canteiro, não há um gerenciamento que o responsável pelo canteiro consegue identificar os pontos negativos que estão acontecendo dentro do canteiro. Por exemplo, um operador de máquinas, tá? Vamos imaginar aí um operador do elevador cremalheira, aquele elevador que fica durante a obra, que a gente vê o pessoal na parte de fora, né? Que ele fica fixado na parte de fora do prédio, do edifício. Imagina que a pessoa que faz a operação, ou seja, fica o dia inteiro subindo e descendo, levando os colegas para os postos de trabalho. Imagina que esse operário esteja sem um certificado de operador de máquinas válido e acontece um acidente. Quem é o responsável? É o técnico de segurança que não conferiu a questão do treinamento, é o engenheiro que não cobrou, é a equipe da qualidade que não verificou se havia esse comprovante de treinamento dentro da pasta dele, lá no Recursos Humanos da obra. Então, assim, uma situação dessa, principalmente quando acontece um acidente fatal, é falta de gerenciamento do canteiro. Por quê? Porque é um todo que acontece, que tem que ser gerenciado, é um processo geral que precisa ser identificado nas várias etapas, é um gerenciamento que ocorre desde as pequenas coisas até as, né, que a gente falou aqui, que envolve desde o simples armazenamento de materiais até o monitoramento de manutenções preventivas, né, desses equipamentos, como elevador cremalheira, manutenção das máquinas, manutenção das ferramentas, né, e manutenção também preventiva de serra circular, de outras máquinas, equipamentos que podem ocasionar algum acidente e também influenciar no mau gerenciamento desse canteiro de obras, tá? Então, estar alinhado com o engenheiro da obra, com a equipe de segurança e também com a equipe da qualidade é uma das principais ações de um bom gerenciamento de canteiro de obras. Aí a gente vem aqui nessa etapa e fala aqui o canteiro de obras e os riscos associados. Então a gente falou lá quedas de nível, né? Muitas atividades que são desempenhadas dentro do canteiro de obras, elas demandam a realização de atividades em altura. Então a gente vê lá pintura externa, até pintura interna, dependendo se for o pé direito alto, a parte de elevação de alvenaria, cobertura, execução de cobertura, né, estrutura de cobertura. Então, essas atividades, né, que são realizadas em altura, é uma das grandes causas de acidentes e mortes. Seja em um andaime, em outros equipamentos, ou executando atividades nos pavimentos superiores, ou até utilizando balancim. Uma boa gestão do canteiro, ela contribui para a redução desse risco, pois trata da implantação e controle de um bom sistema de segurança coletiva e também conscientização de toda a equipe. Nesse caso aqui, a conscientização, organização do treinamento da NR35, que é uma norma para trabalho em altura. Nós temos também alguns riscos de choques elétricos. Então, a maioria das obras envolve trabalhos com eletricidade, a gente sabe. Os fios podem ficar expostos e causar choque, seja pelo contato direto com os trabalhadores, seja pelo contato com a água. O uso de máquinas e ferramentas também sem proteção apropriada, a gente até falou aí da serra circular,
Existem diversas máquinas e ferramentas também nos canteiros de obras, como as serras circulares, as britadeiras, furadeiras, martelo. Quando manuseadas de forma incorreta, em local inapropriado e também sem sinalização, sem manutenção e sem treinamento, podem gerar fatalidades. Então, um bom gerenciamento, ele prevê um espaço que esses equipamentos fiquem armazenados durante o uso ou durante o tempo que eles estão em desuso. Porém, esse local onde eles ficam armazenados, vamos falar aí de serras circulares, né, das britadeiras, esses locais, eles são identificados, eles são protegidos, existe um responsável para autorizar o uso, existe um responsável para fazer manutenção preventiva, e tudo isso gera registro que deve ser guardado, deve ser arquivado para consulta, para auditoria, para fiscalização da prefeitura, do Ministério do Trabalho e outros. Esse bom gerenciamento também prevê, por exemplo, no caso de furadeiras, né, que são equipamentos elétricos, a conscientização dos funcionários, dos operários na hora da utilização. Então, existe um documento de saída desses equipamentos, pequenos, né, equipamentos de pequeno porte, existe uma saída que o funcionário responsável assina a saída, e ali, durante a saída, ele faz um teste junto a quem é responsável pela entrega desses equipamentos de pequeno porte, como a furadeira, faz um teste elétrico, se ela estiver funcionando, estiver tendo um bom funcionamento, entrega nas mãos do funcionário, esse funcionário assina o papel, leva a furadeira, utiliza a furadeira em bom estado, e se ela tiver qualquer problema, ele não está autorizado para abrir essa furadeira lá, no 10º pavimento, ele está utilizando a furadeira, e essa furadeira tem um problema. Então, esse funcionário tem que ser orientado que se essa furadeira parar na mão dele ou ter seu funcionamento interrompido nas mãos dele, ele precisa devolver lá embaixo para o funcionário habilitado para a fiscalização das furadeiras. Por quê? Porque vai prevenir que ele abra essa furadeira lá em cima, né, no posto de trabalho dele, vai verificar o que está acontecendo que essa furadeira parou. Então, ele vai evitar que ele abra essa furadeira e aí corra o risco aí de tomar um choque, né, de ter aí um acidente. Então, esse tipo de ação, ela está envolvida dentro de um bom gerenciamento. Então, tudo tem que ser conscientização, né? Tem que haver conscientização, tem que haver sinalização, ou seja, na própria furadeira, além do treinamento, tem que ter um adesivo com o número de patrimônio, com o número da última manutenção que ela teve, quando que foi, se ela está na garantia, se não está, e aí um lembrete, né? Não abrir para fazer manutenção ou não danificar, se em caso de mau funcionamento, devolver no posto de trabalho do responsável pelas furadeiras, pelas britadeiras, pelas lixadeiras, tá? Pelos equipamentos de pequeno porte. Então, quando manuseadas de forma incorreta, como eu falei, em local inapropriado e também sem sinalização e sem manutenção e sem treinamento, podem gerar, sim, fatalidades. Então, um bom gerenciamento prevê que isso não ocorra. Além disso, outros riscos associados à implantação do canteiro de obras, também tem a queda de materiais. Em um canteiro de obras é comum ter aqueles equipamentos que a gente vai ver mais para frente, que são as gruas, os levadores de carga, que nós chamamos ali de cremalheiras, os guindastes, os andaimes e outros equipamentos, né? Então, é muito comum. Muitos desses, constantemente, estão carregados de materiais, também ferramentas e também alguns acessórios, e que podem causar queda. Mesmo o material leve, quando ele cai de uma altura elevada, a gente sabe que com alta velocidade gera um alto impacto e pode causar sérios acidentes. Aí aqui eu tenho algumas imagens para vocês. Aqui a gente tem, né, um caminhão betoneira que ele capotou aqui, né, no caso do lado, teve o seu peso para o lado direito e ele acabou tombando, né? Nós temos aqui um elemento metálico que caiu, e se esse funcionário, né, não estivesse de capacete, talvez
pudesse ter falecido, eu creio que ele não tenha, né, falecido, porque a gente viu que o capacete honrou a sua função aqui no caso da proteção. Aqui a gente percebe alguns funcionários que são, né, trabalham em altura sem proteção. Aqui nós temos equipamentos que são utilizados, estão mal localizados, né? Então, um bom gerenciamento de canteiro organiza posicionamento de equipamentos, como, por exemplo, um dos principais, se não o principal da obra, que é a betoneira. Ela tem que estar coberta, ela tem que estar sobre um piso pavimentado, ela tem que ter um tanque de decantação próximo para que a água que saia dela seja tratada, né, antes de ser destinada, ou seja, tratamento de resíduo líquido que sai da betoneira. Ela tem que ter uma proteção, quem trabalha com ela tem que ter um treinamento, então não pode estar assim, dessa forma como está. Aqui a gente tem uma fiação exposta, a gente tem uma má organização, né, de ferramentas e de materiais. E aqui a gente pode ver, olha, uma organização também de materiais dentro do próprio almoxarifado. É muito comum a gente encontrar dentro do almoxarifado galão de combustível, é comum a gente encontrar ferramentas inapropriadas também, e material, sucata. Então, isso tudo tem que ser tem que ser organizado, tem que ser gerenciado, para que não ocorra na obra que vocês estiverem trabalhando. Aqui a gente trata de alguns requisitos para o planejamento do canteiro de obras. Então, vamos lá. Uma boa gestão do canteiro de obras, ela requer uma análise prévia e criteriosa de sua implantação. Então, não é simplesmente, vai ter uma obra, vamos fazer o canteiro, vamos fazer a implantação. Faz um desenho básico de onde vai ficar cimento, tijolo, areia, é isso. Então, não. A pergunta para vocês, qual a sua opinião sobre a afirmação abaixo? Então, olha a afirmação. A instalação de um canteiro de obras é sempre da mesma forma. Queria dar uns segundinhos para vocês pensarem, enquanto eu tomo uma água aqui. Resposta: não, não, não e não. A instalação de um canteiro de obras, ela depende de vários requisitos, pessoal. Requisitos estes que darão subsídio para o arranjo físico, para a área de vivência, para o porte do almoxarifado, para os sistemas de controle ambiental, sistema de controle de segurança e outros. Então, a instalação depende de vários requisitos, de várias informações de entrada, de vários documentos que nós precisamos ter em mãos, de várias informações que a equipe da engenharia passa, que a equipe da qualidade passa, que a equipe de segurança passa. Mas, professora, para fazer essa implantação, esse arranjo físico, depende de tudo isso? Sim, depende de tudo isso. Porque sem essas informações, a gente não vai ter um arranjo adequado para a obra que a gente precisa. A gente pode gerar custos para a empresa, a gente pode gerar retrabalho durante a obra se nós não prepararmos, não planejarmos corretamente o canteiro de obras. Então, uma boa gestão do canteiro de obras requer, primeiramente, uma análise bem criteriosa da sua implantação. Então, a gente faz algumas perguntas, né? Qual que é o tipo de obra que vai ser construído, né? Ou seja, qual que é o sistema construtivo? É alvenaria convencional? É alvenaria estrutural? É steel framing? É obra em parede de concreto? Qual que é o meu sistema construtivo? Mas, gente, será que isso vai influenciar? Sim, isso vai influenciar e a gente vai ver daqui a pouco. Qual que é o número de pavimentos, né? Então, além do sistema construtivo, eu preciso saber uma obra térrea, é uma obra de vários pavimentos, quantos pavimentos. Tudo isso são informações mínimas que nós precisamos para começar a pensar no canteiro de obras, na implantação e no arranjo desse canteiro de obras. Outra pergunta que a gente sempre faz qual é o porte dessa obra? Tá, eu já sei o sistema construtivo, eu já sei o número de pavimentos, né? Ou seja, o porte dessa obra. Qual que é a área construída? Qual que é o número de funcionários que eu vou ter circulando durante toda a execução? Quanto tempo essa obra vai durar para que eu faça um bom planejamento? Então, sem essas informações, eu não consigo nem imaginar como vai ser o meu canteiro se eu não souber essas informações mínimas.
eu preciso também da planta de implantação. Quais são os acessos a esse terreno, né? Como que eu faço para chegar? É um local de fácil acesso? Qual que é a topografia desse terreno onde vai ser executada essa obra? É um terreno plano? É um terreno acidentado? Então, são informações mínimas que nós precisamos. Aí eu pergunto, faço uma outra pergunta, que não está escrito aqui, mas eu quero fazer para vocês. Essas informações são obtidas como? Com aquele alinhamento que nós vimos aqui, ó. Sem o alinhamento, vou voltar aqui um pouquinho só para vocês entenderem, tá? Então, sem um alinhamento com a equipe de engenharia, com a equipe de segurança e também a equipe da qualidade, esse gerenciamento não será possível. Então, todas essas questões que nós estamos falando aqui, de tipo de obra, sistema construtivo, número de pavimentos, qual que é o porte, o número de funcionários, eu vou ter a planta de implantação, qual que é o acesso ao local da obra, topografia, com relação também a equipes, eu vou ter só a equipe própria da empresa, ou eu vou ter quais são as equipes subcontratadas que eu vou ter. Então, tudo isso eu preciso saber, né? Geralmente a gente faz uma reunião de planejamento com os envolvidos da segurança, com os envolvidos da engenharia e da gestão da qualidade para que haja um bom planejamento. Aí a gente vai fazer uma breve análise para vocês entenderem o porquê que o tipo da obra, o porquê que o porte da obra e o porquê que essa necessidade de saber sobre a implantação, sobre o número de funcionários, é importante para a instalação no canteiro de obras e por que ela depende, essa implantação, desse arranjo, depende desses requisitos. Então, a gente tem aqui, ó, vários materiais que nós todos conhecemos, né? Materiais que são utilizados, os mais utilizados quando a gente vê uma obra com os sistemas construtivos que a gente mais trabalha, mais comuns que nós conhecemos. Então, a gente tem aí, ó, tijolo, nós temos cimento, nós temos aço, nós temos equipamento betoneira, nós temos a área de resíduos sólidos, ali a segregação dos resíduos, nós temos madeira, nós temos areia, brita, segregada, e aí a gente faz a seguinte análise, né? Sistema construtivo. Então, a gente tem lá uma obra com o sistema convencional. Professora, qual que é esse sistema convencional? Utilização de tijolo cerâmico, estrutura em concreto armado, que a gente comumente utiliza, é o método, o sistema mais utilizado na nossa região, no nosso país, tá? Então, o sistema convencional. E aí nós temos uma breve comparação com o sistema de alvenaria estrutural, que nós sabemos que são os blocos de concreto aqui, né? Que são, as paredes são autoportantes. Então, a gente tem aqui um sistema construtivo em alvenaria estrutural. E nós vamos comparar ainda com o terceiro sistema, que é o sistema de paredes de concreto. Então, a gente tem aqui uma imagem do sistema de parede de concreto para vocês analisarem. Analisem essas três imagens. E aí imaginem, meu Deus, sistema convencional, sistema de alvenaria estrutural, sistema de parede de concreto. Imaginem que esses três sistemas estão sendo aplicados numa mesma casa, numa mesma obra, num mesmo projeto e num mesmo terreno, tá? Imaginem na cabeça de vocês o mesmo terreno com uma obra igualzinha e essa obra, três obras iguaizinhas, tá? 3 terrenos juntinhos e 3 obras iguaizinhas, só que uma é executada em sistema convencional, a outra em alvenaria estrutural e a outra em parede de concreto. Conseguiram imaginar? Agora vamos fazer a nossa análise. Analisando o material cimento, numa obra com sistema convencional, a área que a gente precisa para armazenamento de cimento é média. Por quê? Porque a gente vai usar uma certa quantidade de cimento para fazer toda a estrutura, para fazer reboco, para fazer contrapiso, né? Para a alvenaria estrutural, a mesma casa, com a mesma área, com terreno do mesmo porte, a área de cimento vai ser pequena. Por quê? Porque nós vamos utilizar, como as paredes são autoportantes, a gente tem menos estrutura, né? Aí no caso, que seria vigas e pilares, então nós temos uma área pequena para armazenamento de cimento,
tá? Inclusive a parte de acabamento, se quiser deixar a amostra, né, exposto, como a gente está vendo aqui nessa imagem, e mesmo se for fazer o reboco, essa área de cimento é pequena porque gasta menos. E aí nós temos aqui o sistema de parede de concreto, a gente precisa de uma área grande para armazenamento de cimento. Então, cada um desses sistemas, para o material cimento, nós precisamos de área de tamanhos diferentes. Quando a gente analisa a areia, é a mesma coisa. Para o sistema convencional, nós precisamos de uma área média, para o sistema de alvenaria estrutural, uma área pequena, e para a parede de concreto, uma área grande, porque todas as paredes da casa são executadas com concreto. Brita, mesma coisa. Área média, área pequena e área grande, para convencional, alvenaria estrutural e parede de concreto, respectivamente. Quando a gente fala do aço, a gente precisa planejar uma área média para as barras. No sistema convencional, uma área pequena para a alvenaria estrutural, porque, como eu já disse, as paredes são autoportantes, e uma área grande, se for, né, para as malhas, né, metálicas que a gente vai utilizar nas paredes na casa de parede de concreto. Quando a gente fala em madeira, né, que é um outro material que a gente sabe que, além de ocupar espaço, a gente precisa ter outras preocupações, como licenciamento ambiental da empresa que fornece, a gente precisa ter um cuidado com proteção contra chuva, contra umidade, né, porque a madeira é um material orgânica, então ele não pode uma obra com alvenaria de sistema convencional em alvenaria. Então, a gente precisa de uma área grande, coberta, bem planejada para madeira. Para a alvenaria estrutural, o sistema de alvenaria estrutural, a gente precisa de uma área pequena, vai usar pouquíssima madeira, quase nula. E também para a parede de concreto, a gente vai ter uma área pequena também, quase nula. Eu enxergo pouquíssima utilização da madeira numa obra de parede de concreto. Então, quando a gente pensa agora num equipamento como a betoneira, que é, como a gente disse, um dos equipamentos mais importantes que a gente utiliza na obra, para uma obra de sistema convencional, a gente precisa de uma área média. Para uma obra de alvenaria estrutural, a gente precisa de uma área pequena, porque talvez nem seja necessária uma betoneira, dependendo do porte da edificação. E para uma casa de parede de concreto, a gente precisa de uma área grande para armazenar essa betoneira. Essa betoneira tem que ser de um porte maior, um volume uma capacidade, né, um volume maior para atender essa casa. Quando a gente fala sobre as áreas de resíduos que a gente viu na obra, professor, essas áreas de resíduos, sim, porque toda obra precisa ter um planejamento de resíduos da construção civil por lei. Então, a gente precisa ter uma área para destinar os resíduos, esses resíduos têm que ser segregados, e depois de segregados, a gente precisa ter essa coleta é registrada, tá? E precisa ser feita uma coleta com transporte autorizado pela prefeitura municipal, além de destinar esse resíduo para a concessionária autorizada pela prefeitura municipal também. Então, quando a gente fala sobre resíduos, além da parte documental, a gente precisa dessa parte física. Numa obra com sistema convencional de alvenaria e concreto armado, a gente precisa de uma área grande, porque a gente vai ter muito resíduo, até pela imagem a gente pode observar ali. Vai ter resíduo de madeira, resíduo de concreto, resíduo desses tijolos. Então, a gente vai ter muito resíduo, saco de cimento, que nem se compara com o tamanho da área que eu preciso ter destinada para uma obra em alvenaria estrutural e também parede de concreto, que eu preciso de uma área muito pequena, porque são obras mais limpas, né? Então, são obras que vão gerar pouco resíduo. Porém, na obra de sistema convencional, como a gente gera muito resíduo, nós precisamos de uma área bem maior em comparação aos outros sistemas. Quando a gente fala sobre formas, né, formas aí no caso, formas metálicas ou formas em PVC para fazer, no caso, as paredes de concreto, a gente precisa, para esse tipo de sistema, uma área bem grande,
para que essas formas sejam armazenadas, para que elas sejam higienizadas, para que seja conferidas, né, para que elas sejam conferidas para que estão de acordo para que seja utilizada, e que nas outras obras a gente não precisa dessas formas. Então, para o sistema de parede de concreto, nós precisamos de uma área que seja destinada para higienização, para preparação dessas formas, então uma área grande. Mas é aquela coisa, não é uma área de resíduos, porque essas formas são reaproveitadas em outras casas. Eu pulei a linha do controle tecnológico. Professora, como assim controle tecnológico? É uma área que nós, quando fazemos a implantação do canteiro de obras, nós preparamos uma área que é denominada controle tecnológico, uma área de controle tecnológico, que é a área onde nós fazemos toda a coleta dos corpos de prova para fazer os ensaios de compressão, é a área onde a gente faz ali o slump teste, né, do concreto que foi confeccionado na betoneira, é a área onde a gente precisa de um tanque ou de um recipiente, como uma caixa d'água, para fazer o armazenamento dos corpos de prova antes deles serem encaminhados para o laboratório. Então, essa área do controle tecnológico que tem que ser coberta, a gente vai ver cada área dessa depois mais para frente, tá, pessoal? Essa área do controle tecnológico, ela precisa ser média para uma casa em sistema convencional, precisa ser pequena para uma área de alvenaria estrutural, e a gente precisa ter uma área grande para sistema de parede de concreto, porque cada massa, né, vamos chamar assim, cada massa virada, a gente precisa ter ali um controle tecnológico e a gente vai ter muito mais corpos de prova para poder fazer a rastreabilidade desse concreto nas paredes do que numa casa de sistema convencional e também alvenaria estrutural. E os blocos, por exemplo, os blocos de concreto, né? Blocos de, vamos falar, tijolos e blocos. No sistema convencional, como a gente usa o tijolo, a gente precisa que ele tenha seja armazenado numa área maior, porque a gente tem uma altura correta de armazenamento, a gente precisa também ou cobrir com lona, ou fazer uma proteção, né? Uma cobertura. Não pode estar diretamente armazenado no solo, porque se tiver umidade pode prejudicar também o desempenho dele na alvenaria. E para a alvenaria estrutural, a gente tem o material bloco de concreto, então a gente precisa de uma área grande para armazenamento e essa área tem que ser segregada. E na parede de concreto a gente não precisa de armazenamento, né, de blocos nem de tijolos, a gente não precisa dessa área. Mas eu quero voltar com vocês nesse ponto aqui, ó, que está inserido no quadrado vermelho. Por que, professora, que eu preciso não só de uma área grande para armazenamento do bloco de concreto, eu também preciso de uma área segregada. O que é isso, professora? Vamos lá. Por que eu preciso, né, no sistema construtivo, o número de pavimentos, e eu preciso dessa área de segregação? Vamos imaginar uma obra horizontal em estrutura aí com bloco de concreto, tá, estrutural, no sistema bloco de concreto estrutural, e a gente tem uma obra vertical do mesmo material, ou seja, uma casinha de um pavimento e uma obra, vamos colocar aí 10, 12 pavimentos com bloco estrutural de concreto, tá? Pessoal, o mesmo material. Esses blocos, eles possuem uma resistência durante a fabricação deles, e essa resistência, ela varia entre 4,5 megapascais até mais que 10 megapascais, chegando a 16 megapascais, MPa, tá? Então, a gente tem uma variedade de blocos, de resistências desses blocos, tá? Nos projetos de alvenaria estrutural, em que a resistência do bloco varia de acordo com os andares do prédio, o controle é maior no canteiro de obras. Nossa, mas por que, professora, que varia? Por que existem alguns projetos de alvenaria estrutural que essa resistência varia de andar para andar? Então, são particularidades de projetos estruturais. Por quê? Nos andares mais baixos, normalmente se utiliza os blocos de resistência mais alta, de maior resistência, porque eles estão lá embaixo e existe uma carga maior sobre eles. Então, à medida que o prédio vai subindo, né, na altura, menor a resistência lá em cima que ele vai chegar.
Por quê? Porque quanto mais alto, menor peso sobre o andar, sobre o pavimento. Então, à medida que a estrutura sobe, passa a se utilizar blocos com menores resistências. Olha, professora, vamos lá, vamos entender melhor isso. Então, tem um prédio aqui que tem, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pavimentos, tá? 8 pavimentos, sendo que o de baixo é um pé direito duplo, a gente pode perceber. Então, eu tenho aí um perfil de uma fachada de um prédio executado em alvenaria estrutural com bloco de concreto, tá? E a gente tem ali num projeto um planejamento para 16 MPa, para a utilização de 16 MPa, blocos de 16 MPa no térreo, tá? E mais em alguns pavimentos. Aí, quando a gente chega ali no andar intermediário, a gente começa a utilizar os blocos de 10 MPa. E quando a gente chega lá no alto, a gente tem a utilização de blocos com menor resistência, 4,5 MPa. Vocês entendem que os que são utilizados no térreo são os que têm maior resistência, porque eles recebem maior carga, maior peso, então eles precisam ser mais resistentes. Agora você imagina, num canteiro de obras, você é contratado para organizar o canteiro, para gerenciar, e quando você chega nesse canteiro, você percebe o armazenamento desses blocos. Aparentemente, os blocos são de qualidade, a gente não vê blocos fissurados, a gente vê bem organizadinho, tá tudo ok, inclusive tá até muito limpo para uma obra, né? Porém, a gente não percebe, não sabe a resistência dele, porque quem vê cara não vê resistência. Esse não é quem vê cara não vê coração, é quem vê cara não vê resistência. Um trocadilho que eu fiz aqui para vocês nunca se esquecerem na hora de fazer esse planejamento do canteiro para esse tipo de material. Então, olhando para o bloco, a gente percebe que ele está organizado, que ele não tem fissura, que ele está bem organizado ali na obra, né, o arranjo dele, porém, a gente não sabe qual a resistência que é. Agora, vocês imaginem que, se ele estiver armazenado dessa forma, durante a execução da obra, vem uma equipe que está olhando, né, ou seja, vê a cara e não vê a resistência, e utiliza blocos de 4,5 MPa nesse primeiro pavimento, que foi projetado para 16 MPa. O que vocês acham que pode acontecer se for utilizado em alguma etapa aí desse primeiro, desse segundo pavimento, uma parede, 2, 3 paredes com blocos de 4,5 MPa por falta de identificação dos blocos ali no canteiro? Então, a gente tem vários problemas que podem acontecer, inclusive o desmoronamento, tá? Agora, eu mostro para vocês como seria um canteiro onde a gente tem um prédio que precisa dessa segregação. Então, a gente tem a opção de fazer a identificação, a gente vê ali, né, essa área aqui da esquerda, na parte de baixo, os blocos com plaquinha de identificação de uma resistência, a gente vê ali outros blocos com outra resistência, e aqui do lado direito a gente vê também uma segregação. Então, a gente tem áreas dos blocos segregadas por resistência, não tem como a pessoa chegar, né, o funcionário chegar e carregar um pallet desse por engano, sem que haja uma prévia orientação aí, né, que a gente pode ver que está tudo identificado. Então, não tem como, sem que haja uma falta de atenção muito grande, né, que ele possa ter quando for carregar. Então, a gente tem aí um controle, né, no arranjo, ou seja, o arranjo eles estão segregados por resistência. A gente tem também, provavelmente, alguma ficha de autorização de saída, ou seja, depois que terminar de utilizar os de 16 MPa, aí que utilizam os de 10, aí que utilizam os de 4, 4,5. Então, existe um certo controle nessa gestão desse canteiro, tá? Aí a gente pensa agora, né? Área construída, número de funcionários. Então, a gente vê aí, tá? Uma obra de porte pequeno e uma obra de porte grande. Então, a gente analisando o número de funcionários. Vamos ver, peraí, como que o número de funcionários de uma área construída, um porte pequeno, porte grande, vai influenciar na minha execução, vai influenciar no meu planejamento do canteiro? Nossa, vai influenciar muito, muito mesmo. Então, ó, o número de funcionários numa obra como essa de porte pequeno, o número de funcionários é pequeno.
E numa obra de grande porte, o número de funcionários é grande, é muito maior. O número de prestadores de serviços é muito maior, o número de pessoas que vão transitar nesse canteiro é muito maior. O controle que eu tenho que ter na questão de segurança, qualidade e a parte de treinamento técnico, treinamento operacional é muito grande nessa obra de porte grande. Aí eu tenho também aí o refeitório, para planejar o meu refeitório. Para planejar o refeitório, eu preciso de um refeitório pequeno para uma obra pequena e um refeitório grande para uma obra grande, que precisa ter alguns requisitos que nós vamos ver lá para frente. Mas ele precisa ser cercado, ele precisa ser identificado, ele precisa ter um número mínimo de bancos, ele precisa ter uma altura correta das mesas. Então, eu tenho muito mais orientações a seguir para esse tipo de obra. Banheiros. Então, nós temos ali banheiros, eu preciso de uma obra de porte pequeno, vamos considerar aí que tenha no máximo 5 funcionários, 6 funcionários, eu preciso de um sanitário e um chuveiro. Agora, para uma obra de grande porte, eu tenho que saber que eu preciso ter pelo menos um chuveiro para cada 20, um chuveiro, né, 20 para cada 20 funcionários e desculpa, gente, um chuveiro para cada 10 funcionários e um sanitário para cada 20 funcionários. Então, assim, eu preciso, ou seja, ter um vaso sanitário para cada 20 pessoas que trabalham na obra e eu preciso ter 10 chuveiros para cada, um chuveiro para cada 10 funcionários que eu tiver na obra, tá? Eu também preciso me preocupar com os programas de saúde e segurança. Então, eu preciso preocupar em elaborar os programas de saúde e segurança. Então, para uma obra de porte pequeno, eu preciso elaborar apenas um PPRA, que é um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Para uma obra de porte grande, eu preciso preocupar em elaborar outros documentos. Eu preciso do PPRA, né, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Eu preciso do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, e eu preciso também do PCMAT, que é o Programa de Condições de Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Ainda algumas ações de segurança. Por exemplo, numa obra pequena, eu preciso dar um treinamento, eu preciso ter um EPI, eu preciso ter uma sinalização simples. Para uma obra de porte grande, além do EPI, do treinamento, da sinalização que precisa ser detalhada, eu preciso do EPC, o equipamento de proteção coletiva, que é a utilização de linha-vida, bandejão, proteção de equipamentos, elevadores, e controlar tudo isso, tá? E aí nós temos a questão de acesso. Pessoal, na aula que vem, nós vamos continuar com a parte de acesso, que é um dos requisitos, né, que nós temos que ter para a implantação do canteiro. Eu vou deixar para vocês um exercício para vocês praticarem, e aí na aula que vem a gente continua, tá ok? Um abraço para vocês, façam as atividades para que vocês consigam crescer e produzir para as próximas aulas, tá bom?